Sr. Presidente Paulo Fernandes, também posso tratar por tu, acho eu. Estava aqui a pensar que nos conhecemos há 20 e tal anos, mas conhecemos-nos há 30. Bem-vindo, apesar de longe, está perto. E bem sei que é a enésima vez que esta pergunta lhe é feita, mas a forma como tu respondes é sempre tão diversa e às vezes até tão fora da caixa, permite-me a expressão que eu gosto sempre de te ouvir no âmbito desta pergunta. Portanto, fazendo aqui um contexto, no âmbito das dinâmicas que já empreendeste, em nome da cereja, que cresce no Fundão, já falámos aqui dos artigos em metal para as malas de alta moda francesa, que também são produzidos no Fundão, um projeto especial na escola profissional, do projeto extraordinário que puseste em marcha, tu e o teu executivo, obviamente, no acolhimento sustentável de migrantes no Fundão, na aposta feita na tecnologia, quer a nível empresarial, de cluster, quer a nível educativo nas escolas, com a programação para os alunos, com os cursos de programação para os alunos, enfim, todos os projetos que não poderia mencionar aqui, já puseste em marcha em nome dos habitantes e da identidade da tua cidade. O que é que ocorre quando ouves falar em vantagens competitivas dos territórios do interior ou dos territórios de baixa densidade? Essas vantagens estão nas ações dos autarcas e dos executivos, em conjunto, por exemplo, com as empresas, com o meio académico, as universidades, a remarem todos para o mesmo lado, ou estão também na visão das pessoas que querem esse progresso e que o apreciam, ou estão às vezes apenas escritas em papéis? Olá, boa tarde. Agora estão a ouvir bem? Agora sim. Ok. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite e pedir desculpa por não poder estar aí como era a minha intenção fisicamente, ainda por cima tendo bons e boa amiga aí no painel, que seria sempre também bom para estarmos sempre juntos. Mas, indo diretamente à questão, bom, é verdade que já me perguntaram várias vezes, para não dizer muitas, e na semana passada estava num local, Porto Digital, que é uma zona portuária no Recife, foi abandonada durante anos, foi o nosso entreposto comercial português durante alguns séculos, também holandês que nos conquistou. Era uma zona que estava completamente degradada, sem qualquer tipo de atividade, era conhecida pelo só a Cracolândia daquela cidade, por isso era uma desgraça a todos os níveis. Há cerca de 20 anos fizeram um programa ligado às tecnologias para revitalizar aquela zona abandonada, mais ou menos a área da cidade também do Fundão, e hoje trabalham lá cerca de 20 mil programadores e é de facto um dos locais mais estimulantes, se quisermos, no Brasil, mesmo será dizer na América do Sul. Às vezes as questões de jogar nas improbabilidades é interessante, nós temos que nos diferenciar, o mundo aquilo que é diferente tem valor, aquilo que é absolutamente igual pode ter possibilidades, se tiver preços, mas há uma diferença entre uma coisa que ter preço e outra que ter valor, e eu acho que essa é uma das questões importantes. Eu acho que o interior do país está ainda, tem muitos recursos por explorar, muitos recursos que possam transformar, obviamente, também em produtos, as diferentes vertentes, por isso. E há aqui algo que, na sua verdade, na sua autenticidade, na sua originalidade, que tem valor nesta perspectiva de não ser facilmente transformado em algo em que economias de escala depois passa meramente a diferença. E no mundo atual, isso pode mesmo talvez fazer a diferença. Depois há aqui uma questão interessante, que há bocadinho foi dito, do tempo. Hoje vivemos um tempo lógico muito rápido, as questões de inteligência artificial e todas as outras estão-nos a levar para um tempo muito rápido, eu até diria
eventualmente até com algumas dificuldades em nós podermos acompanhar, mas depois há um tempo, hoje um tempo emocional, um tempo em que, vamos chamar, que trazendo isto para o nosso contexto, que das slow cities, das cidades mais em que o tempo conta, o tempo da família, o tempo essencial, o tempo para a reflexão. E há também um tempo ético que eu gosto muito de trazer para a coação, ainda por cima, também aqui convidado por um movimento de cidadãos. O tempo ético também é muito importante hoje em dia, por isso nós hoje temos basicamente esta abordagem dos 3 tempos, do lógico, do ético e do emocional, que eu acho que o interior do país, na perspectiva ética, na perspectiva do que é justo, do que é sustentável, do que são estas novas tendências entre as vertentes mais de um valor mais distribuído, mais justas, mais equitativas, mais sustentáveis, eu acho que nós temos uma probabilidade eventualmente maior de sermos competitivos quando estamos neste tipo de tendências. E eu acho que aí quem tenha estas abordagens entre aquilo que é um mercado mais justo, por exemplo, traduzido isto em linguagens um bocadinho mais tecnocráticas, por exemplo, as vertentes das economias circulares, as vertentes dos circuitos mais curtos entre aquilo que são os nossos produtos, os endógenos, não só os produtos agroalimentares, mas também, por exemplo, quando construímos produtos culturais, quando criamos abordagens distintas que possam ser replicadas noutro sítio. A replicação já aqui foi uma palavra que aqui já apareceu, a sua disseminação, são questões que onde nós temos seguramente uma vantagem interessante, do ponto de vista até de sermos muitas vezes zona piloto, não temos medo de arriscar em termos de políticas públicas, porque também pela nossa própria proximidade, pela nossa própria dimensão crítica, de facto aqui a perspectiva de piloto pode mesmo ser ajustada àquilo que é também o caminho que podemos desenhar. E depois também, uma coisa que na perspectiva, por exemplo, ética, que é muito importante, que é o envolvimento das pessoas. Esta perspectiva também é emocional, porque as pessoas hoje precisam de raiz, precisam sentir um enraizamento, estamos no mundo da mobilidade, estamos no mundo das migrações, e essa parte de sentirmos parte de uma comunidade original, que é uma comunidade geralmente enraizada, com identidade forte, e ao mesmo tempo poder acolher, é uma questão também muito importante. E os modelos da participação e do envolvimento do cidadão é também um tempo que eu chamo de enquadrado no tempo ético, onde no interior do país pode acontecer mais e melhor dentro deste processo, o que significa que no tempo 2 também isso é uma forma de sermos mais competitivos. Não nos esqueçamos que hoje o que mais vale é onde é que as pessoas querem estar, onde é que as pessoas querem ficar, onde as pessoas querem permanecer, onde as pessoas querem viver, onde as pessoas querem, mesmo que não permaneçam, estar durante algum período. Isso vale mais do que muitas vezes aquilo que era a lógica tradicional, onde uma empresa surge, as pessoas vão. Eu hoje costumo dizer onde as pessoas querem estar ou ir, o resto, vamos chamar das empresas, o setor produtivo, o setor de serviço, de indústria, o que for, tem que estar disponível para ir. Ou quando vem uma empresa, nós temos que ter logo a questão da atração da mão de obra ou da adaptação da que temos, mas sobretudo uma perspectiva sempre de crescimento na baixa densidade. Isso é essencial. Como é que nós também vamos conseguir efetivamente atrair mão de obra? E atraí-la por esta simbiose, estes 3 tempos, onde eu valorizo muito o tempo emocional e o tempo ético, porque no tempo lógico, no tempo lógico convencional, obviamente não é aí que está a nossa vantagem competitiva, para já. Quando ela começar a interiorizar
e deixarmos de ter a necessidade de falar de interior num país que se atravessa de este para o oeste em menos de 3 horas, o que é ridículo numa perspectiva do que é uma geografia interior. Obviamente, quando isso tudo deixar de ser necessário de expressar enquanto contraponto ao litoral, obviamente também temos o tempo lógico também do nosso lado, mas isso lá vamos chegando pouco a pouco. Muito obrigada, ou seja, não perpetuar essa diferença e também tem a ver com aquela conversa do Miguel Borges, não sermos os coitadinhos, fazermos o aproveitamento daquilo que temos e mais uma vez, obrigada por me surpreenderes com a tua resposta. Eu quero só lembrar que, e tenho que o fazer, este projeto do acolhimento de migrantes, além de ser valioso do ponto de vista ético, permite que estas pessoas tenham logo as condições de saúde, de pagamento dos seus impostos, de habitação, que lhes permitem depois também dar o seu contributo à região. E isto é muito importante, porque eu lembro-me que o Paulo Fernandes, há uns tempos atrás, num fórum, disse: eu cheguei a uma reunião logo no início da minha carreira política e disse: precisamos de políticas de natalidade para a sua região, para termos... E ele disse, quase ironicamente ao seu estilo muito particular: não pode haver políticas de natalidade onde a média de idade das mulheres é de 50 anos, ou é de 57, ou é de 41. Porque isto é uma coisa que é lógica, não é? E, portanto, esse incremento populacional tem que vir por outras vias e permite-me, Paulo, dizer que o teu trabalho tem sido fantástico a nível social, ético e económico também, porque essas coisas podem estar juntas sem que choquem. Vou agora dirigir a próxima pergunta ao Miguel Borges, Sr. Presidente da Câmara de Sarval, que tem efetivamente algumas frases que cunhou ao longo dos últimos anos de vida política à frente dos destinos do Conselho de Sarval, e uma delas é, o Vasco há pouco disse uma delas, mas não disse esta, que é: interioridade não é sinónimo de inferioridade. É uma frase que ele repete muitas vezes e é dita muitas vezes no contexto da sua conhecida e rica oferta cultural regional, que é amplamente reconhecida também por Abrantes, mas não só. Portanto, a pergunta que lhe dirijo, Sr. Presidente, caro amigo Miguel. Porquê que a mim não me tratas por tu? Essa mais anos ocupados. Ciumento. Muito bem. Muito bem. São frases que vão ficando e que fazem... a pergunta é esta: são frases que vão ficando e que fazem o íntimo das pessoas e o teu, claro, acreditar que assim é, ou se sentes que continuam, de facto, a existir fenómenos e constrangimentos de interioridade que nos deixam aquém daquilo que nós merecemos, na saúde, no emprego, na economia, apesar do teu esforço e do esforço do teu executivo em contrariar este status quo? Como é que se tem feito como é que se faz e como é que se tem feito até aqui a diferenciação que atrai a atenção sobre o Sarval? Muito bem, muito obrigado, Joana. Eu acho que antes de responder à sua pergunta, desculpe, gostaria só de agradecer o convite. E agradecer o convite de um grupo que tem um espírito livre de poder convidar quem quer e quem bem lhe apetece. Da mesma forma que, sendo eu militante do PSD, sendo eu presidente até da Comissão Política do PSD Sarval, tenho o mesmo espírito livre e sinto o mesmo espírito livre por aceitar estar aqui. Por isso, não é por facto de estarmos num partido ou fora do partido que nos condiciona o espírito. O espírito é principalmente livre, completamente livre, e estou aqui. Só dizer mais uma coisa, Vasco. O movimento alternativo não é âncora do PSD, mas também já me perguntaram se era o candidato da alternativa às eleições autárquicas. Há aqui uma grande confusão. Estamos abertos. Se era eu o candidato. Pessoas que têm valor são sempre bem-vindas. Isto para dizer que estou aqui com muito gosto, no meio de amigos e de pessoas que pensam pela sua cabeça, como eu penso e como os nossos colegas aqui do painel pensam, e que gostamos de marcar a nossa posição, independentemente de estarmos ou não dentro de um partido. A minha cabeça, o meu pensamento foi construído com 59 anos de vida e sinto-me bem onde estou, sinto-me bem como militante do PSD. Sei que às vezes sou um militante chato, sou um militante olha, é assim, eu sou assim, mas tenho muita honra. Como a honra que eu tenho aqui, a honra dos independentes que aqui estão a estarem aqui, é de certeza absoluta. Interioridade não é sinónimo de inferioridade. Eu há cerca de 30 anos, quando fiz o primeiro... Eu pertenço ao pátio da Escola Sarval e quando foi feito o primeiro projeto educativo da escola, faltava-nos um título. E agora, que título vamos dar a isto? E houve alguém que se lembrou, no grupo de trabalho: interioridade não é sinónimo de inferioridade. Eu nunca imaginava
que esta pequena fase me iria acompanhar ao longo da vida, até porque não imaginaria ter um cargo político naquela altura. Pensava que era tudo mesmo. Não, era do grupo, não me lembro quem foi. Foi o título do projeto educativo. Não me recordo, que nasceu ali, daquele grupo de trabalho, não vou dizer que a autoria é minha, porque não foi do grupo, não sei quem. Como trabalhamos em grupo é assim, é do grupo. E na verdade tem sido uma frase que me tem acompanhado ao longo de todos estes anos. E isto até porque eu acho que nós, políticos, muitos colegas nossos têm lidado mal com esta questão da interioridade, com esta questão do interior. E eu sempre combati e nunca... Aliás, a determinada altura até deixei de ir a debate sobre o interior porque eu vou lá e vou me chatear com aquela gente. Porque eu não concordo com aquilo que eles dizem. Porquê? Porque durante uns bons anos falar do interior era falar daqueles coitados que estão lá longe, que têm incêndios, que tudo lhes arde, que lhes falta tudo. Isto não é verdade. O nosso interior, além de ser tão bom que até ficou ao pé do mar, durante estes quase 50 anos de poder autárquico, ou 50 anos de poder autárquico, construíram-se um conjunto de infraestruturas no nosso interior com a mesma qualidade que têm os grandes centros, os pequenos centros. Nós temos infraestruturas desportivas de qualidade, nós temos infraestruturas culturais de qualidade, nós temos programações culturais de qualidade, nós temos equipamentos de saúde de qualidade, nós temos dificuldades no acesso à justiça, temos, como temos grandes centros. Nós temos dificuldade no acesso à saúde, temos, como temos grandes centros. Temos tudo isto. Mas há uma coisa que nós temos que os outros não têm. E era por aí que eu achava que o nosso interior devia de ser vendido e não como um território deprimido. Ora, quem é que compra um território deprimido? Quem é que vai viver com um território deprimido? Ninguém. E foi durante décadas que muitos colegas meus, e foi este o pensamento quase de andar a pedir para o interior que, coitadinhos, precisamos daqui de uma diferenciação positiva, entendendo eu que era negativa. Porque, na verdade, o nosso interior, nós temos todos estes equipamentos e nós temos uma coisa hoje, lá está, também sou romântico, acho. Talvez romântico, mas o nosso interior tem uma coisa que os grandes centros não têm e nós devíamos sempre valorizar o interior por isso, que é uma coisa fantástica que se chama tempo. Nós temos estes equipamentos esportivos, estes equipamentos culturais, mas temos aquilo que os grandes centros não têm. Não têm tempo para usufruir deles. Nós saímos do trabalho, passado 15 minutos estamos com os nossos filhos no ginásio, passados 15 minutos estamos com os nossos filhos no karatê, estamos com os nossos filhos no balé, estamos com os nossos filhos no futebol, estamos com os nossos filhos na natação, estamos com os nossos filhos na música. E isto é uma preciosidade que o interior tem, que nunca foi transmitido como tal. Claro que temos as nossas dificuldades, claro que temos, uma grande dificuldade se quisermos, agora ainda não estamos ao ponto que devíamos estar, por exemplo, nesta nova autoestrada que é da internet, que é o 5G e tudo isso, ainda temos zonas com muita dificuldade. Porque a partir do momento em que nós tenhamos tudo isto, viver no interior, acho que é percentual, se não tem um engarrafamento de trânsito. É às 8h20 quando os pais vão levar os miúdos à escola. Isto é tão bom viver numa terra assim. Mas depois temos todas estas coisas e, como disseste muito bem, temos uma programação cultural fantástica, que é diferenciadora. Porquê é que é a programação cultural? Só porque nos apetece? Não, primeiro, sim, porque nos apetece, porque no Sandoval nós achamos que, dentro daquilo que são as políticas públicas de prioridade, a cultura está ao nível da educação, ao nível do saneamento básico, ao nível da saúde, é igual. É igual. Quando nós desvalorizamos a cultura, um povo é um país sem futuro. E depois, atenção, também diferenciamos bem aquilo que é cultura e entretenimento. E às vezes há muita essa confusão. Por isso nós fazemos cultura e damos estas oportunidades porque também olhámos para a nossa região e pensámos assim, como é que podemos ser diferenciadores e atrativos? Como é que podemos atrair gente para o Sandoval? Bem, difícil, estando a 8 km de uma cidade, ou 5 km do Parque Industrial de Abrantes, em termos de grandes empresas, é difícil fazer esta concorrência. Mas também não precisamos de grandes empresas, precisamos de pequenas empresas. Mas precisamos precisamente que as pessoas percebam que o Sandoval tem qualidade de vida. Essa qualidade de vida passa também pela oferta cultural. Essa oferta cultural diferenciadora, e nós neste momento sabemos, e temos um conjunto de casais que já não são tão poucos como tudo isso, que escolheram o Sandoval para morar por causa da sua dinâmica cultural. Porque sabiam que à porta de casa podiam ver cinema de qualidade, espalha-fitas, estão para aí alguns colegas, cinema de qualidade, tem teatro
ao mais alto nível, com o Teatro Nacional Dona Maria II, a Companhia Nacional Bailar, tem todas estas ofertas, além de ter uma boa escola e ter as dificuldades que os outros têm. Por isso, a cultura é sermos diferenciadores, se quisermos, quase arriscar-me a dizer que a cultura é a nossa pequena área industrial de desenvolvimento, porque com cultura, a cultura, e quem dizia isto era o antigo Ministro das Finanças do Partido Socialista, Augusto Mateus, que escreveu isto. Nós vamos nos diferenciar e vamos nos valorizar no futuro quando soubermos atribuir à cultura um papel que tem de valorização não só dos territórios, mas de dinâmica cultural, de desenvolvimento económico, de desenvolvimento das pequenas economias locais. E esta é a nossa zona industrial e foi por aqui que nós pensámos onde é que podemos ser diferenciadores, contribuindo não só para o Conselho de Sardual, mas contribuindo para algo que era uma escassez na nossa região. E tem sido esta a nossa estratégia. E desenvolvimento das mentalidades também. Bem, isso é fundamental, isso é transversal. Isso foi aquilo que eu disse. Uma das coisas também que eu sempre que mais me entristeceria era se os sardulenses pensassem que não havia mais mundo para além da rotunda de Alfarrede. E é a cultura que faz com que assim seja. Há mais mundo para além da rotunda de Abrantes ou para além da rotunda de Alfarrede. Mas isso é um trabalho que o Sardual já se faz há muito tempo. Esse enriquecimento das mentalidades é um trabalho que não foi feito e começar por mim. Por exemplo, a questão das viagens que nós fazemos com os nossos jovens há 26 anos. Este ano vamos os nossos jovens do ensino secundário, vamos à Cruz Vermelha Internacional, na mesma viagem, vamos ao CERN, vamos às Nações Unidas, ou seja, isto é criar ensinar-nos que há outros caminhos e que o mundo é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Quando nós olhamos só para dentro de nós, o que é que acontece? O rei vai nu. E depois há uma carga de trabalhos e nós não evoluímos. Mas deixa-me também que diga uma coisa. Eu não gosto de tudo aquilo que se faz no Sardual em termos de cultura. Não gosto esteticamente. Há ali um racional que nós fazemos, há ali uma linha abaixo da qual nós não descemos. E não há determinadas coisas, determinados acontecimentos, lá não entram. Isso é um poder político, é uma opção política, não poder é uma opção política, decidir quem nos elegeu, deu-nos essa capacidade, podemos decidir aquilo que achamos que é melhor para a nossa comunidade. Isto para dizer o quê? Que eu não gosto de tudo o que lá vejo esteticamente, mas uma coisa, nós queremos que as pessoas tenham a certeza. Se acontece no Sardual, se acontece no Centro Cultural Gil Vicente, não estamos a vender gatos por lebres, desculpa a expressão. Aquilo que lá acontece é de qualidade. Agora, esteticamente, eu não gostei de ver um à espera do Godot, que foi o do Dona Maria. Não gostei, esteticamente não gostei. Mas o que é que acontece? Mas a cultura dá-nos essa possibilidade de depois podermos pensar porque é que não gostamos. E o facto de termos pensar porque é que não gostamos, estamos a evoluir, estamos a refletir, e é essa a grande vantagem da cultura. Mas pronto, juntando tudo isto e olhando para o panorama aqui da nossa região, claro, juntamos cultura ao património, fomos recentemente do património cultural e material com a nossa Semana Santa e com o nosso património, olhamos e são todos estes recursos que nós temos à nossa mão, que durante estes anos quisemos transformá-lo num produto de atratividade, num produto de evolução do conhecimento, tudo isto. É esta a nossa obrigação como autárquicos. Vítor Marques foi vencedor das últimas eleições autárquicas em Caldas da Rainha, liderando o movimento Vamos Mudar, e pelo que li na pesquisa que fiz, tem desenvolvido com a sua equipa um trabalho intenso em várias frentes, apostaram na modernização e na digitalização dos serviços municipais, por oposição aos documentos em papel, que estão obsoletos quase, não é? Procurando simplificar um pouco a resposta aos municípios. Por outro lado, além das obras de requalificação, que estão presentes em todos os municípios e que são importantes para o seu conselho, naturalmente, tem demonstrado um forte empenho na ação social e no apoio à população mais vulnerável. Eu também conheço a população das Caldas e sei que é uma fatia bastante assinalável da população e que precisa desse apoio. Mas uma das coisas mais interessantes que li e que descobri sobre o vosso trabalho foi a valorização do envolvimento dos profissionais da Câmara Municipal, promovendo reuniões mensais, não sei se ainda é assim, mas creio que sim, e estimulando a troca de experiências que aparentemente têm gerado um ambiente mais colaborativo e que permitem soluções criativas e eficazes para os desafios do Conselho. O que eu lhe pergunto é, esta estratégia das reuniões com os profissionais da Câmara, que eu acho muito interessante,
e será naturalmente pensada por vós, não é? É um dos caminhos para quebrar eventuais desconfianças face a um movimento de poder que está desligado das habituais estruturas partidárias, ou é algo que vocês têm como inovador na gestão dos recursos humanos e que surge como uma mais-valia para o desenvolvimento do trabalho diário? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta e pelos considerantes. Obrigado também pelo convite, estarmos aqui e poder partilhar convosco e contigo também, mesmo aqui através desta Câmara. É sempre importante ter estas oportunidades e bastante gratificante. Também eu tive a oportunidade de ir acompanhando também aqui o vosso movimento e desde logo também, aqui há uns anos atrás, poder partilhar convosco alguns momentos e com os quais também tive a oportunidade também de ouvir e de aprender e de reconhecer aquilo que se faz no território. Portanto, também acompanhando nos outros territórios que aqui estão representados, a forma como interagimos com as nossas populações e todos de forma diferente, porque os territórios são todos diferentes. Mas também permitam-me dizer que o facto da ideologia não tem um cariz muito, não tem um cariz pesado naquilo que é a gestão autárquica, apesar de ter aquilo a nível nacional, mas na gestão autárquica não tem, e portanto o facto de ser movimento, de ser um partido, não haverá aqui grandes diferenças, porque realmente não são questões ideológicas, são as pessoas, portanto, e é o foco que realmente nos trouxe a este momento e termos candidatado foi de facto o foco pelas pessoas. E é o foco das pessoas e de envolver as pessoas, desde logo dentro daquilo que é o próprio município, fazendo com que há um conjunto de matérias que temos vindo a estudar, de estratégias que temos vindo a desenvolver e que logo, à partida, sempre envolvendo tudo o que é realmente dentro do município, os diversos atores, as diversas áreas de trabalho, para realmente discutir. Claro que há um foco, claro que os eleitos têm um papel fundamental, até porque sufragaram um projeto, um programa e querem também, com certeza, até para não defraudar as expectativas dos eleitores, colocá-lo um pouco em prática, mas depois só com o envolvimento realmente de todos é que se consegue fazer. E esse é um trabalho, portanto, intenso, difícil, muito difícil, porque muitas vezes há alguma desconfiança, porque este envolvimento, às vezes os recursos e os meios que temos das nossas equipas são momentos de reflexão que têm consomem algum tempo, um tempo que eu digo que é consumido e não é perdido, porque realmente é sempre importante, e portanto muitas vezes torna-se difícil depois, no dia-a-dia, na prática do trabalho, tirar tanto partido para nós desejamos. Mas sim, nós nestes 3 anos tivemos a necessidade de desenvolver um conjunto de estudos, de programar e de concertar uma visão para o nosso território, desde logo por aquilo que é um cariz muito específico do nosso território, que é o trabalhismo, que teve no passado um peso muito grande, que hoje não tem esse peso, mas que é algo também que nos diferencia. E é um pouco aqui nos territórios que estamos aqui envolvidos nesta sessão hoje, todos nós temos coisas que nos diferenciam. Claro que sim, podemos, eventualmente, e também foi dito aqui já também, porque podemos ver o que é que cada um dos territórios faz, da forma como faz, o sucesso que tem, depois replicar, não tem mal nenhum, mas depois é perceber o que é que realmente é diferente e o que é que pode ser, os nossos territórios podem ser diferentes. Quando vi que o tema que falava aqui de interioridade, não é? Nós sentimos a nossa interioridade dentro de um conceito que está a 10 km do mar ou 90 km de Lisboa, mas também sentimos a interioridade entre aquilo que é o nosso conceito. Portanto, um conceito que tem o litoral, um conceito que tem o interior e a cidade, em que o peso da cidade tem 60% do peso da população está na cidade. É uma pequena cidade que tem tudo o que uma grande cidade tem. Eu digo que a brincar, só não temos o aeroporto, o resto temos tudo. Numa grande cidade como Lisboa, que temos essa oferta. Mas também aí temos todas as dificuldades que as grandes cidades têm, ou que o interior também tem, o nosso interior também tem. E, portanto, isto faz com que aqui o foco realmente é depois de virarmos para as pessoas, o envolvimento não só na questão dentro do próprio município, mas depois um envolvimento também muito forte que temos no nosso território, que é o movimento associativo, que é fundamental e é a proximidade e, portanto, que as coisas aconteçam nos diversos territórios e temos uma parafernália muito grande de respostas associativas, desde logo o trabalho social, que normalmente conhece, à parte criativa, cultural, desportiva e que tem vindo a ser algo que também nos diferencia. E, portanto, também essa visão de fazer com que realmente tenhamos essa proximidade com as pessoas, dentro da própria estrutura, onde a organização é fundamental e não tínhamos, estávamos aqui há alguns anos-luz para percorrer, mas depois perceber também onde é que podemos estar perto das pessoas e o movimento associativo é por si só
fundamental, que é muito importante, e aí temos vindo a operar um apoio que já existia, não é nada de novo, mas que, portanto, ainda um pouco mais intenso, criando condições, começando pela formação dos próprios dirigentes associativos nas diversas áreas, sejam mesmo da gestão do processo, a outras questões mais ligadas àquilo que fazem, seja cultural, seja coletivo, e realmente dando-nos ferramentas para que possam ter mais consciência para tomar as suas decisões, desde a organização dos espaços, desde a manutenção dos espaços. Portanto, isto eu tenho ouvido a fazer com esta proximidade que nos caracteriza. Outra também e com investimento generoso e significativo, com um investimento incremental na ordem entre 2021 e 2024, de cerca de 50% de investimento do município ao apoio ao movimento associativo. Também, porque sentimos que estão mais próximos, onde as pessoas estão. A outra parte também, e fundamental, também na procura dessa proximidade e as próprias freguesias. Então, nós temos 12 freguesias, três das quais uniões, portanto eram 16 inicialmente, e que temos a preocupação, e as freguesias também têm a preocupação de manter a identidade de cada uma das 16 freguesias, sendo que, do nosso ponto de vista, é algo que está em discussão agora em muitos territórios, e no nosso também começa a estar, se faz sentido ou não a desagregação ou haver a união de outras. Eu tive a oportunidade de ser autarca de freguesia durante 8 anos numa união de freguesias, e a dizer que tanto resultou e correu bem, e conseguimos consolidar e dar uma oferta muito mais diversificada e competente e musculada, por facto de sermos uma união, do que realmente for dividir. Mas não devemos defraudar a expectativa dos territórios, e porque eles têm que manter a sua própria identidade, e isso temos que fazer. Mas isto para dizer que também aqui, na procura de estar mais próximo das pessoas, e portanto das freguesias que podemos empenhar no total no território diferenciador, também aqui há uma aposta grande naquilo que é o trabalho que as freguesias possam ter, e também dizer que, por exemplo, o apoio de 2021 de transferência de competências de 2 milhões e 100 em 21, passámos para este ano contratualizado, não está pago ainda será pago até o final do ano, mas contratualizado 2 milhões e 100 para 3 milhões e 600. Isto porque percebemos nas diversas áreas de competências que as freguesias têm, muitas vezes competências que são elas próprias do município, mas que faz com que, se forem desencadeadas e desenvolvidas pelas próprias freguesias, terá uma celeridade, terá uma competência bastante interessante. E, portanto, esta é a visão. Votamos, essencialmente, o tema é trabalharmos para as pessoas, com as pessoas. É mesmo o nosso foco de tal proximidade, também caracteriza a mim e a equipa como trabalhamos, e depois procurar como é que podemos fazer. Tem que fazer nas nossas equipas internamente. Temos que fazer no movimento associativo, que tem um papel fundamental e importante. Temos que fazer nas freguesias, que representam tudo o que é o tecido do nosso território. E depois o desencadeamento de todos os processos, a nível comercial, etc. Esse é o caminho que temos vindo a trilhar. É o core da vossa atuação, digamos assim. Exatamente. Das pessoas, para as pessoas, dar para que as pessoas possam depois também desenvolver a comunidade, não é? Uma lógica de comunidade. Hoje não temos o Sr. Presidente Sérgio Costa, como já dissemos, está representado pelo Presidente da Assembleia Municipal da Guarda, Sr. Dr. José Carlos Relva, e também membro do Movimento Independente pela Guarda, eleito desde 2021. E também pela presença do chefe de gabinete, que está aqui à minha frente, o Dr. António Aguiar. Muito obrigada também pela vossa presença. De acordo com o que tenho lido, o orçamento da Câmara Municipal da Guarda agora para 2025 é um valor muito assinalável, foi aprovado, creio eu, há pouco tempo pelos eleitos do Movimento Independente e não só, que governa a autarquia em maioria relativa. Estamos a falar, com certeza, de um orçamento muito importante para uma das mais desertificadas e historicamente, não digo que seja agora, pobres regiões do país. A Beira Alta tinha essa característica. Mas também, simultaneamente, uma região com grande potencial de atrativo turístico, em termos históricos, em termos de natureza, bem como, ali sobretudo na Raia, que é a zona com que eu me identifico, uma forte ligação ao país irmão, em vivências e em tradições que são muito diferentes do resto do país, apesar dos inevitáveis bairrismos. Gostaria que desse, neste fórum, a sua perspectiva, a partir da Assembleia Municipal, sobre o desempenho e os desafios dos movimentos autárquicos independentes em busca de um lugar mais atrativo para investimentos, para a criação de emprego e maior robustez financeira, e como é que vê desse ângulo político, portanto, da Assembleia Municipal, uma questão muito importante e preocupante, que é a captação de jovens, portanto, massa crítica mais jovem, que é valiosa para a política
não só do contexto do interior, mas para a política nacional, e como é que, na sua visão e na sua opinião, se constroem essas pontes com as camadas mais jovens no interior do país, quando sabemos que a fuga para as grandes cidades é quase inevitável, e o que é que tem de existir para que, mesmo que saiam, voltem às origens? É uma pequena reflexão que lhe peço. Muito obrigado, cumprimentar os membros do painel. É evidente que eu estou aqui numa situação um bocadinho diferente da vossa e com mais dificuldade, porque não faço parte do Executivo. Embora eu tenho dito ao longo destes tempos que, contrariamente a uma ideia que existe no que se refere à Assembleia Municipal, que é o órgão fiscalizador do Executivo. Mas se lermos a lei, não é bem o que lá está. O que diz é que compete à Assembleia Municipal acompanhar e fiscalizar. O que é completamente diferente, e a ordem das palavras é esta, por alguma razão, lá está. E em função das circunstâncias temporais em que o movimento pela Guarda surgiu, e em função dos resultados eleitorais, que estamos em minoria, tenho, dentro das possibilidades, acompanhado a ação do Executivo. Deixa-me só contar uma pequena história. Aí por volta do ano 2008, 2009, mais tardar 2010, eu exerci o cargo, fui notário durante uns anos na Guarda. E um dia recebi uma chamada de um senhor que estava a ligar de Leiria a perguntar-me se eu lhe podia constituir uma sociedade. Quando é que eu tinha disponibilidade? Que ele vinha à Espanha e no regresso eu lhe constituía uma empresa. E eu achei estranho. E disse, isto é água no bico. Mas bom, sim senhor, então quando o senhor quiser, venha e tal, diga-me, avise-me uns dias antes. E pronto, o homem passado uma semana telefona e diz, olha, eu vou no dia X a Salamanca e depois no regresso me vai fazer. Então mande-me qual é o nome e o objeto da sociedade. E quando o homem manda o objeto da sociedade, eu disse para o meu funcionário, vai encher uma estufa. Isto só pode ser lavagem de dinheiro ou droga. E fiquei naquela, o que é que vou fazer, não é? O que é que vou fazer? O senhor lá veio, que era uma sociedade individual, unipessoal, e eu perguntei, olha, diga-me só uma coisa, o senhor tem aqui uma sociedade cujo objeto é implantar casas pré-fabricadas. Plantação de casas pré-fabricadas. O que é que o senhor vai fazer? E ele olha para mim e diz-me assim, o senhor sabe qual é a praia mais perto de Salamanca? Eu não. Aveiro. E creio que é a segunda mais perto, diz-me aí, creio que é a segunda mais perto de Madrid. Parece que haverá uma praia no norte que é mais perto. Ou seja, eu muitas vezes quando falo no interior fico preocupado. Porque o engenheiro António Júlio conhece, como eu também conheço um empresário tunisino que tem uma fábrica a milhares de quilómetros de outra. É assim, isto é tudo muito relativo. E, portanto, este conceito de interioridade, em linha reta da Aveiro e Vila Formou são 160 km, creio que não chega a tanto. Portanto, o conceito de interioridade é sempre um bocadinho difícil. É evidente que ao longo dos tempos o Conselho da Guarda é um conselho, há dias tive essa noção, quando começou a guerra em Gaza, o Conselho da Guarda é o dobro do Conselho, é o dobro da faixa de Gaza. E eu dizia, vamos meter em metade do Conselho da Guarda 1.800.000 pessoas. Isto é terrível. Mas é a extensão, como o seu Conselho, o seu Gal, é grande, 43 freguesias, não é fácil administrar tudo isto. Em que a cidade representará 2/3 em número de votantes, são cerca de 2/3. Uma população tem envelhecido. E já há muitos anos, eu dizia que, felizmente, na Guarda, temos cada vez mais idosos, mais velhos. A esperança de vida aumentou. O nosso grande problema é não termos jovens. E esta é a grande questão. Esta é a grande questão. O que o município tem desenvolvido é manter alguns equipamentos que tinha,
como já aqui foi falado, a cultura. Este Executivo diversificou a oferta cultural, porque também não podemos ter só oferta cultural para um certo tipo de população, porque senão parece que estamos a ostracizar os outros. E, portanto, aquilo que eu entendo na cultura é que as pessoas, sejam quais forem, seja qual for a sua preparação, a sua cultura, os seus interesses, todos eles digam que têm ali o equipamento onde se podem divertir, digamos assim. Portanto, foi isso que fizemos. É evidente que este ano tivemos uma grave dificuldade, porque o orçamento da Câmara no ano passado foi reprovado. Portanto, a Câmara, o município tem sido gerido sem orçamento. Este ano, felizmente, há uma semana ou coisa assim, foi aprovado. E, portanto, também estas é uma dificuldade acrescida. No futuro, o que é que eu vejo? E agora vou ser provocador. O meu voto na Guarda não vale o mesmo que o voto noutros lados. O Distrito da Guarda tem 3 deputados. O Distrito da Aveiro tem 16. E este para mim é um dos grandes óbices de futuro. E creio que anteontem o jornal Ramalhães começava a chamar a atenção para isto. Para esta dicotomia que pode acelerar ainda mais a dicotomia que quer queiramos, quer não, hoje existe. Por isso é que eu estou a que sou provocador. Neste momento, nós temos o Conselho da Guarda coberto, creio eu, mais de 95% de internet, apenas umas pequenas faixas onde não há, o que é uma enorme vantagem. Temos um problema grave que é muitas quintas, muita população idosa isolada. E alguns, ontem estive a ajudar a resolver um problema, alguns não querem lares, querem continuar na sua casa. Isto cria despesas acrescidas, cria dificuldades acrescidas, é preciso um apoio diferenciado, que é completamente diferente do que ter as pessoas bem instaladas noutras instituições. O captar os jovens, que é a sua pergunta, eu penso que é tentar falar naquilo que já aqui foi falado, que é o Presidente da Câmara diz, e com muita razão, e eu penitencio-se não estar, mas não pôde mesmo estar, que é, nós estamos a 15 km, nós estamos a 15 minutos de tudo. Ou seja, nós hoje, um funcionário da Câmara de Lisboa para chegar a casa deve demorar horas. Um funcionário da sua Câmara ou da Guarda, em minutos, está ali ao lado a buscar o filho. E eu penso que é isto que nós temos que começar por vender. É óbvio que a seguir, para estas zonas, ninguém vem se não tiver educação. Segurança temos. Não vale a pena? Não, temos. Se não tiver educação, não tiver saúde. E este, para mim, é o grande óbice hoje. Não direi tanto a educação, porque a educação parece que é um problema geral. Não há professores. A saúde é uma das coisas que neste momento a mim me preocupa imenso, porque eu estive 9 anos ligado a isso. Nós não podemos pretender trazer para o interior casais em idade fértil se não lhe dermos possibilidades de colocar os filhos num jardim infantil e se não lhe dermos possibilidades de, engravidando, lhe garantirmos que tem assistência e que não precisará de andar sempre com o coração nas mãos, preocupada porque não tem assistência ou por isto ou por aquilo. Neste momento sabemos como é que as coisas estão e, portanto, aquilo que me parece para atrair jovens é nós dizermos uma coisa. Temos um bom clima, temos uma boa qualidade de vida, estamos a pouco tempo de tudo. Agora, por isso é que eu dizia que o meu voto não é igual. Claro. É que há aqui coisas que, por mais que os autarcas façam, não conseguem fazer tudo. Se o Governo Central se esquecer de ter responsabilidades e que não pode transferir todas as responsabilidades para as autarquias, como parece que é o que está a fazer. Sem dar o respectivo envelope financeiro. Vou-lhe só um exemplo.
a recuperação da linha da Beiralta era para estar acabada, creio, há um ano. Não está. E agora diz que é para janeiro, 25, não sei se será 25, será janeiro, já ouvi dizer que é só para abril. Provavelmente vamos estar no fim do ano de 25. E isto está a condicionar enormemente um fator que nós temos, que é o Porto Seco. Nós não podemos ter Porto Seco sem linha da Beiralta. E, portanto, provavelmente se fosse noutro local, já teríamos a linha acabada. Se fosse noutro local, já teríamos a linha acabada. Mas como aquilo só representa 3, eu compreendo. As eleições ganham-se com votos. Portanto, eu compreendo. 100.000 euros nos nossos territórios atinge X número de votos. Em Aveiro, 100.000 euros atinge muito mais votos. Está lá mais gente. Isso, portanto, é que, resumindo, e era esta a minha provocação que eu queria deixar, sem uma reforma da lei eleitoral, tenho muitas dúvidas. Infelizmente, tenho muitas dúvidas. Felizmente também temos aqui no público o nosso Presidente da Assembleia Municipal, De Sarval. de Sarval, o nosso Senhor Miguel, que é o Dr. Miguel Alves, e que comunga da sua ideia, inclusive construímos um documento, ele construiu, eu apenas ajudei, uma moção que levámos até um congresso do PSD, curiosamente, lá de explicar, que falava precisamente da importância desse assunto que parece que toda a gente se preocupa, mas ninguém faz nada por ele, na verdade, não é? E é muito mais importante do que julgaremos. E eu, na sua onda de provocação, se me permite, e tenho tido esta conversa até de forma privada com alguns amigos, também há um certo elan que eu não consigo entender. Eu, neste momento, vivo no Sarval, mas trabalho 2 dias por semana em Lisboa e gosto de lá ir assim, mas não suportaria já viver em Lisboa. E não compreendo como é que é, perdoem a expressão, mas acho quase provinciano, que as pessoas de Lisboa que passam 4 horas no trânsito por dia achem que é provinciano estar aqui. Mas isto é uma coisa que não... Perdoem-me, não devia dar a minha opinião como moderadora, mas sinto-me à vontade para o fazer. E, portanto, também... Acho que sabia, a moderadora estava a escrever. Exatamente. Mas, por exemplo, já agora deixe-me só falar. Agora, depois também há estratégias. Nós construímos há 2 anos os passadiços do Mondego, que foram, e isso tenho que dizer, o Presidente da Câmara da Guarda, eu não sei se ele dorme, pelo menos o chefe de gabinete diz que não. Diz que não. E digo aqui, é das pessoas mais trabalhadoras que eu conheci na minha vida, falar disso. E deve ser o mais velho que está aqui. Em idade, sou certeza o mais velho. E, por exemplo, conseguiu vender no bom sentido, publicitar no bom sentido os passadiços do Mondego. Nestes 2 anos tivemos cerca de, se não me engano, 140 mil visitantes. Para uma zona do interior, chamada interior, não foi mal, foi uma grande campanha, foram publicitados como deve ser, ou seja, eu penso que nós temos esta vantagem também, quando nos metemos nas coisas, as pessoas que vivem nestas zonas inventam soluções e tem que ser criativas. E criativas. Não vendem soluções para que ser criativas. Provavelmente outros Sim, foi lá claro. o placar e está tudo resolvido, não é? Só que nós não temos jeito de ver placares. Colocarmos ali muitos placares não resolve o problema. Temos é que vender por outras estratégias. Sim, E foi isso que ele fez e fez muito bem feito. E até podemos vender os placares e colocá-los até noutros sítios para chamar a atenção. Outro exemplo que E a Isso é comunicação uma paga. coisa, Joana. Os autarcas fazem muito e fazem o que podem e são muito criativos em tentar captar pessoas para o interior, investimentos para o interior. Nós sabemos que as pessoas fixam-se não têm emprego, além da qualidade de vida. Eu tenho dito há uma dos piores disparates, no meu entender, que foi feito nos últimos anos, como a perda de uma vantagem para o interior. Foi, por exemplo, eu fiz aqui há uns anos uma formação na Nova Business School e depois calhámos até ir visitar o sítio onde era o futuro campus da Nova Business School, em Carcavelos, com vista para o mar. Porquê é que aquele campus universitário não veio para o interior? Porque é que tinha que estar em Carcavelos juntamente com os outros todos? se temos uma universidade, tem que estar outra lá. Com certeza, e depois não é só isso. Pois, claro que além da universidade, e sabemos que é uma das melhores do mundo,
Cria-se empresas em volta da universidade, cria-se postos de trabalho e as pessoas fixam-se e os casais novos vêm para aqui. Mas nós continuamos a ter esta mentalidade provinciana. Mas quem tem a mentalidade provinciana não somos nós que estamos na província, são aqueles que estão nos gabinetes, nos grandes centros. Porquê? Porque nós, durante muitos anos, fizemos autoestradas, fizemos estradas, desenvolvemos os equipamentos, mas continuamos a pensar como há 50 anos atrás. Para muita gente, o Sardual ainda fica a 4 km de Lisboa ou 5 km de Lisboa. Eu que há uns tempos, que há uns 2 anos, por causa dos médicos, participei num fórum na Associação Nacional de Farmácias. E eu tinha, e digo já há 11 anos que digo, e que está mal em termos de médicos para o interior, mas não basta dizer, não digo, mas apresento soluções que ultimamente parece que tenho ganho alguns adeptos para essas minhas propostas de solução, mas o que é certo é que quando eu estava a apresentar essa minha solução para resolver o problema dos médicos do interior, uma pessoa que estava comigo estava na assistência e a solução passava por haver aqui alguma obrigatoriedade dos médicos se fixarem no interior, como contrapartida para um Estado, para os nossos impostos, que fomos nós que lhes pagámos a formação. Nós pagámos a formação e o que é certo é que permitimos que os médicos, após concluírem a sua formação paga por nós, possam ir para o privado ou possam ir para qualquer país sem ressarcir o Estado que investiu neles. E eu, ao estar a dizer isto, a pessoa que estava comigo, que estava na assistência, dizia ao vice, que horror, ir para aqueles sítios, ir para tão longe, é esta a mentalidade que muita gente em Lisboa tem de nós. Porquê? Porque o que é que falta a essa gente? O que é que falta a essa gente? Sabes o que é, Joana? Cultura. Perceber que o nosso interior já é diferente. As pessoas continuam a pensar que o Sardual e que a Guarda está a um dia de viagem. E que não tem a sofisticação urbana que tem Lisboa e algumas coisas. Também tem muitas coisas, muitos pontos negros, não é? E cada vez mais. E agora que estou lá mais vezes noto isso. Portanto, é uma falta de visão também.